Amor e ódio, capítulo 4. Henriette quereria falar novamente a sós com o moço marquês. Seria, porventura, crime o desejar alguns instantes de simples conversação com aquele que fora o seu noivo muito querido, agora que era a esposa de outro homem? A razão vigilante, fria, tê-la-ia advertido de que poderia não se tratar de um crime, uma vez que eram puras intenções que levava, mas que fatalmente a realização de tão ousado quanto desaconselhável feito arrastaria a consequências imprevisíveis, capazes de criar por si mesmas a revelia de suas intenções, o crime. No entanto, a dama de Soissons não consultou a razão. Obedeceu antes ao impulso perigoso do coração, por quem se deixara discricionariamente governar. O desânimo resultante da inconformidade, incapacitando-a de lutar contra si mesma, fê-la pedir a Gaston, 3 dias depois da primeira entrevista, que na manhã seguinte a escoltasse ao habitual passeio pelos bosques e prados mais próximos. D'Arberville aqueceu, não porém sem relutar com a própria consciência. Mas ele próprio ansiava, malgrado seu, por outros momentos em que a pudesse ouvir sem constrangimentos. A distância, a separação irremediável que se imporia eram-lhe sumamente penosa, e Henriette era toda a força, toda a luz do seu coração. Aliás, que cavalheiro portador de distinção negará a uma dama sua companhia, mormente solicitado para um passeio? Não obstante todas as desculpas com que os sofismas do coração tentaram aquietar-lhe a consciência, confessava-se constrangido e por várias vezes naquele dia surpreendeu-se evitando a presença do amigo. Entretanto, rompera um dia fresco, de sol brilhante, a despeito das rajadas assíduas do outono que iniciava sua volta. Gaston acompanhara a esposa do amigo. Frequentemente fazia ela sozinha o seu passeio matinal, não permitindo acompanhamento, pois aprazia-se na solidão em contato religioso com a natureza. Todavia, nessa manhã, pela primeira vez, fizera-se acompanhar por um cavalheiro, o maior amigo de sua casa. Cavalgavam suas orgulhosas montarias um ao lado do outro, a passo lento, tão próximos que suas mãos, se eles o quisessem, poder-se-iam comprimir de quando em quando. Duas almas embevecidas no encanto daqueles inefáveis momentos em que se sentiam tão juntas, longe de olhares importunos, davam-se, por assim dizer, uma à outra com intenso fervor, esquecendo-se de que em torno as horas giravam no seu incontido caminhar. Pouco se falavam. Falarem-se para quê? Se falassem apenas, se poderiam lamentar. E quem sabe se o som de suas vozes cheias de amarguras, o suave encanto que os enleava, se dissiparia? Sabiam que se adoravam. Sabiam que eram infelizes e que nem a menor centelha de esperança poderia acender um rastro de felicidade na treva que lhe circundava o coração. No entanto, sentiam-se ditosos, porque ali caminhavam sob os dulçores plenos da manhã envolvida em perfumes. Recordavam, isso sim, em silêncio, o passado risonho sob os aromas dos bosques e jardins da Normandia saudosa. Quantos giros idênticos à cata de insetos e morangos, de trevos e musgos, haviam aquecido seus corações de ardorosa alegria? Quantos beijos ardentes e furtivos abraços haviam trocado, entre sustos e risadas, semi-ocultos pelos arbustos, enquanto as duas matronas, as senhoras de Lacordaire e de Saint-Pierre, tardas e discretas, os seguiam sem jamais os alcançarem? E eram essas doces, queridas recordações
que os faziam procurar as mãos um do outro, para que uma a outra se estreitassem na emoção saudosa de uma evocação enternecida. De súbito, a jovem marquesa desejou desmontar. Perfeito, gentil homem, o senhor de Saint-Pierre desmontou-se e fez descer a sua dama, oferecendo-lhe o braço para continuarem a pé. Henriette, porém, pusera-se a chorar, desencorajada para a renúncia que lhe era dever sagrado, mas que se lhe afigurava calvário demasiadamente áspero. Não me conformarei jamais, meu Gaston, dizia, com a desventura que se abateu sobre nossos sonhos. Às vezes a revolta enlouquece-me e tenho ímpetos de praticar irremediáveis violências. Ó Gaston, meu querido amigo, por quem és, não te vás da França. Deixa-me o consolo de saber-te ao meu lado dentro de nossa pátria, conquanto afastado de meus braços. Ele premiu-a delicadamente contra o coração. Retorquiu, no entanto, balbuciando as frases como se orasse. Impõe-se a fortaleza de ânimo, minha amiga, evitando resvalemos para a desesperação. Julgas, porventura, que me conformarei, eu, com a destruição dos nossos ideais de amor? Supões que não sofro e não me custa a própria vida esta impassibilidade que me imponho diante de ti e em presença de estranhos, a afetação da indiferença em que me vês, a tua ausência de meus braços, quando todo o meu ser aspira à tua presença? Mas devo deixar a França sim, é preciso, é urgente que a deixe, e se me amas, não tentarás enfraquecer a minha resolução. Se me amas, te apiedarás de mim e não partirás, Gaston. Partirei porque te amo e me apiedo de ti, querida. Amas-me? E interporás o negror de incomensurável distância entre nós, quando outros abismos já nos detêm apartados um do outro? Jamais estará ausente do meu coração, Henriette. Vives presente em minha vida como partícula sagrada do meu próprio ser. Porém, pensa bem no que de mim exiges. Nossa situação é insustentável e temerário é o esforço que fazemos para calcar nosso amor no coração. Sinto que a paixão recrudesceu em nossas almas e que nos abrasa a ambos ameaçadoramente. Algum tempo mais e nos faltarão forças para a resistência que nos exigem a honra e o dever. Pesa bem, minha querida, que esta é a segunda vez que nos falamos ocultamente, sem que teu marido suspeite e que nos falamos de amor. Isso me compunge, Henriette, porque estimo também profundamente a Georges e não posso e não quero continuar cometendo deslealdade contra ele. Acredita, querida, melhor será que eu parta, que renunciemos a um ideal que não nos será lícito atingir. Prolongado silêncio interpôs-se. Caminhavam, no entanto, de mãos entrelaçadas, vagarosamente sobre as alfombras ainda umedecidas pelo sereno. As lágrimas turbavam discretamente os lindos olhos da marquesa. O divino Apolo fitava o caminho em que pisava, absorvido nos próprios pensamentos. Foi ela a interromper o silêncio. Só me restará então morrer, visto que não será possível vencer o amargor que me enluta a vida e o coração. Já me não resigno sequer à presença do pobre Soissons. Repercutiu desagradavelmente nos arquivos da consciência de D'Arberville a desrespeitosa expressão da mulher amada contra aquele a quem, não obstante, seu rival estimava com sinceridade.
Henriette, minha amiga, retrucou com severidade. Dói-me compreender que tornas teu marido desditoso com tua indiferença. Jorges deve e precisa ser amado por ti, a fim de que tu própria te possas sentir feliz. Proíbo-te que a ele te refiras com tanta displicência. E se queres contribuir para balsamizar a desventura dos meus dias, esquece-me em benefício dele, esquece-me. Porquanto não foi ele responsável pela nossa desdita, e não será justo que, generoso e nobre, sofra pela consequência da nossa desventura. Saibas, porém, se isso te satisfaz o coração, que a mim mesmo jurei fidelidade ao nosso amor. Jamais contrairei matrimônio. Dei-me ao teu amor com fervor e despreendimento, capazes de arrastarem o resto dos meus dias, tributando ao nosso passado um culto de saudade incompatível com qualquer outra aspiração fora de ti. As lágrimas ameaçavam sufocar a jovem marquesa. O sol, porém, brilhava e a hora do almoço se aproximava. Era meio-dia. D'Arbeville reagiu contra o inefável encantamento de sentir a criatura amada tão junto de si, convidando-o ao regresso. Entre mentes, não havendo jamais Henriette se demorado tanto durante o costumeiro passeio, Jorges, inquietando-se, dispunha-se a montar a fim de buscá-la por meio dos bosques, quando a algazarra dos cães, anunciando o trote dos cavalos que acabavam de pisar o lajeado do pátio, avisou-o de que era inútil o intento. Muito contrariado, de Franceville encaminhou-se para os recém-chegados, dirigindo-se à esposa sem antes cumprimentá-la e sem cumprimentar o amigo. O ciúme surpreendeu-o, emocionando-o profundamente, tendo D'Arbeville observado singular palidez em suas faces. Ele, porém, correu a desmontar a esposa, sem parecer notar a presença do seu companheiro de excursão, enquanto acudiram palafreneiros e moços da cavalariça prestimosos. Contrafeito, Gaston, que se sentia culpado em presença daquele nobre homem, perturbou-se e teve a inabilidade de não intervir com a costumeira bonomia que caracterizava o modo por que se tratavam. Cumprimentou-o apenas, retirando-se em seguida. E o resto daquele dia passou-se melancolicamente, sem que D'Arbeville concorresse sequer ao almoço, e sem que o senhor de Soissons o fosse visitar em seus aposentos, como habitualmente fazia. No entanto, retirando-se para os aposentos que ocupava, o moço normando sentia que profundas impressões lhe calcavam a alma, fazendo-o sofrer. Não se podia eximir a terna influência dos momentos vividos pela manhã, e deixava que sua alma se inundasse dela, a cada instante, se arrebatando a recordações das doces emoções experimentadas ao lado da antiga noiva. E para que se não visse despojado dessa tão grata influência, que desejaria antes reter nas próprias sensibilidades, enquanto um sopro de vida lhe animasse o fardo corpóreo, recolheu-se em si mesmo como ciumento ou avaro. Afastou-se do bulício para sozinho recordar as horas suaves daquele passeio matinal, para sofrer sem constrangimentos e meditar. Em dado instante, sente Gaston que seu ser se dilata, descortinando estados sublimados da própria mente, que se transfigurou, ensejando-lhe rajadas de inspiração para a comunhão com o belo. Exaltam-se-lhe as faculdades psíquicas e mentais. Seu coração pulsa atingido de singular comoção, abrasando-se sob impulsos imateriais que sobre ele derramaram catadupas de ritmos sublimes, fornecendo-lhes imagens, versões, encadeamento, facilmente adaptáveis às legítimas regras da poesia. Ele procura a secretária lentamente. A fronte como adornada de uma fulguração imponderável, as atitudes graves sob o domínio da inspiração,
como alguém que se detivesse no prosseguimento das próprias expressões, a fim de bem assimilar o que do plano do ideal lhe fosse concedido. Toma da pluma, por assim dizer, inconscientemente e com acento febril, atende às explosões do pensamento, que preferiu transformar a dor que o feria numa página cintilante da arte de versejar. E ele, que é poeta e se afina com as ondas sublimes que cascateiam das esferas da arte, traça um poema em honra de sua amada, e a qual acaba de renunciar irrevogavelmente para todo o sempre. Trata-se da história da sua própria desdita de amor. É a despedida suprema, sem cestilhas magníficas que não como lamento supremo do seu coração, espezinhado pela adversidade. É o adeus à pátria em busca do exílio voluntário, no qual espera encontrar o compensador arremate do ouvido. Quando o retrato fiel do seu caso sentimental, ali se encontra todo descrito na magia de versos impecáveis, com sinceridade temerária, a pluma lhe cai da mão, que se aquieta fatigada. No entanto, ele ainda não tem por terminada a rude, mas preciosa tarefa. Seu pensamento, que se distendeu a regiões em que só penetram aqueles que se afinaram com a verdadeira essência do belo, ainda possui vigor para receber e transmitir outras expressões da arte. Vai, portanto, até a estante em que estão seus papéis de música e senta-se à harpa. Suas mãos, logo como que movidas por impulsos seguros, irreprimíveis, vão imprimindo lentamente nas cordas do mavioso instrumento os acordes de uma balada. À proporção, porém, que tais acordes vibram no encordoamento mágico, Gaston solfeja-os a meia voz para febrilmente traçar as notas sobre o pentagrama. O trabalho é penoso e lento, porém seguro. Ele ouve a música que está compondo, trazida à sua sensibilidade pela força da inspiração, e quer dela se apossar para traduzi-la no instrumento perfeito. Sua alma inebria-se nas ondas desses compassos sublimes que lhe dão o ritmo, enquanto ele se alheia até mesmo dos pesares que lhe amarguram o coração. Num esforço supremo, todo o ser de D'Arbeville se desdobra, fascinado pela inspiração. Acodem as recordações e ele revê, por meio da música, os bosques vetustos da aldeia natal, os jardins de Sainte-Croix. Henriette em seus vestidos de musseline branca, loura e linda, como um sonho de artista. O amor infeliz, a renúncia imposta pelo destino, o adeus irremediável. A balada foi criada e os versos a ela adaptados dão-lhe impressionante caráter de obra-prima. Está terminado o labor sublime. Era tempo. Batiam vagarosamente à porta do santuário do artista, o qual se assusta e vai abri-la. É noite. Roland, que o acompanhara, o amo, a Belleville, como era a voga entre fidalgos, vem adverti-lo de que cumpria se preparasse para o grande banquete que precederia o baile de despedida em honra aos convidados. Corria o banquete animado, de viva satisfação. Não se sabia o que mais admirar entre o bom gosto e o esplendor de que se revestia, se a delicadeza e a variedade dos manjares, a riqueza das baixelas, a decoração impecável do salão em estilo XV, os encantos pessoais das damas ou a distinção e a galhardia dos gentis homens. O vinho servido do mais precioso existente na França, como no estrangeiro, animava galantemente a conversação, que versava sobre assuntos dignos ou encantadores, tal se os comensais houvessem combinado em mantê-la à altura do inconfundível momento.
Num salão próximo, localizado, tal se fora um palco, como encantador apêndice do outro, uma orquestra de professores tocava com primores dignos da época, números escolhidos do grande Mozart, seguido de outros gênios, Liszt e Chopin, então muito em moda, indispensáveis em reuniões elegantes, como as delicadas composições do próprio Senhor de Saint-Pierre. Jorge de Soissons, no lugar de honra, tinha à destra a jovem e formosa esposa. Com seu eterno sorriso à flor dos lábios, externava iniludível satisfação em assim homenagear seus hóspedes, animando-os à alegria por meio das maneiras afáveis com que se apresentava. E linda em suas vaporosas vestes de musselinas brancas, Henriette parecia feliz complemento da decoração magnífica que teria em suas formas o seu mais valioso ornamento. Sóbria de adornos, apenas um pequeno apanhado de alvas camélias ornava-lhe o colo, enquanto o tênue fio de pérolas lhe volteava o pescoço. Gaston d'Arbeville, cuja alma havia pouco se enternecera por amor dessa mulher, a ponto de sentir nela inspirado as mais altas vibrações da arte, contemplava-a enlevado por veneração religiosa. E atraído por tanta graça e perfeição, contemplava a antiga noiva sem reparar na inconveniência que se permitia. Por sua vez, a filha de Flávio de Lacordaire, pouco a pouco atraída pelo fluido imponderável e irresistível que se desprendia do olhar do seu antigo adorador, correspondia-o com atitude idêntica, descurando-se lamentavelmente da prudência com que se deveria também acautelar. Jorges notara solícito e amável, como sempre, a abstração e melancolia da esposa. Malgrado a própria repugnância, surpreendia-se desde 3 dias passados em observação sobre a esposa e o amigo. Esforçando-se à mesa do banquete por fazê-la compartilhar a alegria reinante, frequentemente dirigia-lhe a palavra. Em vão o fazia, porque Henriette mal o atendia. Impressionado, observou-a furtivamente e, em dado momento, virou-se discretamente para ela. Viu-a de olhos engolfados em determinada direção. Seguiu a linha desse olhar e, como se recebesse a própria sentença de morte, deparou o seu amigo d'Arbeville em idêntica expressão, fitando-a. Insólita emoção acometeu o nobre de Soissons. Era, pois, verdade que Henriette e d'Arbeville se amavam, o que até aquele momento se lhe parecia vagamente como suposição, combatida pelo senso do raciocínio, apresentava-se agora como indubitável realidade. Até onde chegaria a profundidade dessa inteligência, não o sabia ele, mas desejava sabê-lo, e por isso calou-se, sem demonstrar haver surpreendido a indiscrição dos culpados. E sofria, sentindo que o negror da suprema decepção se abatia sobre sua alma, apresentando-lhe a amarga taça da humilhação. Para ele, desapareceram convidados, luzes, festa, alegria. Não se apercebia sequer da música. Sentia-se perdido em extenso deserto, onde apenas distinguia, absorvendo-lhe a atenção, aqueles 2 vultos tão queridos a conjugarem diante dele torpe traição. E enquanto o banquete prosseguia, o moço diplomata concatenava ideias, guiando sensatamente o pensamento a um retrospecto pelos dias do passado. Sim, deviam se amar desde muitos anos, por isso repugnara a Henriette o enlace matrimonial com ele próprio. Seria ela fatalmente a dama que apaixonara Gaston, modificando-lhe o caráter e cujo nome se negara ele a revelar-lhe. Como se lesse um livro aberto à frente de seus olhos, Jorges, de dedução em dedução, analisou os acontecimentos com a lógica da verdade. Não sabia, porém, o que fazer futuramente. Amava a esposa,
Não se resignava a reconhecer no amigo um traidor, pois estimava-o. E ao percussiente embate das próprias ilusões que sossobravam, interrogava-se aflito e pálido, enquanto, a tremer, empunhava a taça para corresponder a um cumprimento ou retribuindo alguma gentileza. Mas se assim foi, por que não o disseram de princípio? Não era eu o amigo preferido como irmão de D'Arberville? Não era o parente, o íntimo dos Delacourt? Por que não se confidenciaram comigo lealmente? Eu teria então sabido evitar essa desgraça por mim mesmo, como por eles. Fim do banquete, seguiu-se as danças, pois havia baile. Quisera o senhor de Franceville poder isolar-se, sorver às escondidas a grande dor de que se sentia possuído. Mas seria preciso dissimular, nada deixar transparecer, homenageando os hóspedes que tudo deveriam ignorar.